Salve, galerinha, beleza? LF, canal LF Resolve, nessa playlist maravilhosa sobre a provinha da FUVEST. Várias questões objetivas, várias questões discursivas, e a LF está aqui resolvendo mais uma da segunda fase da prova de 2024. Questõezinha de química linda sobre monóxido de carbono. Beleza, galera? Então vem comigo, vamos lá resolver. E se liga, LF não marca só gabarito para você, não bota ali o que o gabarito colocou como resposta. A gente trabalha um pouco mais do conteúdo para servir justamente, né, de fonte de estudo para vocês. Então vem comigo, sem mais delongas, vamos lá, vamos resolver. Esse é o nosso lema. Vem comigo. Salve, galera, beleza? LF aqui com vocês. Eu vou mudar de slide aqui porque a questão é outra, mas está aqui, ó. Olha ela aí. Essa é a questãozinha. Bom, galera, questão 5 da prova de 2024, a segunda fase aplicada no ano de 2024. Então, uma questãozinha que fala sobre monóxido de carbono, né, sobre a sua associação com a hemoglobina. Vai ter um cálculo aqui que a gente vai precisar para depois, né, que a gente vai ter esse dado aqui muito importante, ó, 200 gramas de CO por hora é produzido, né, a taxa de produção de monóxido de carbono por um automóvel. E aí a gente vai aí trabalhando bastante essa questão que envolve equilíbrio químico, envolve cinética, oxirredução. Então, bem interessante, muito conteúdo para você. Vem comigo. Bom, ele diz assim, o motor do automóvel produz monóxido de carbono, que é o CO. Esse monóxido de carbono, galera, ele é produzido por quê? Porque como a gente está trabalhando num sistema de combustão interna, né, mesmo sendo aspirado o motor, a taxa de oxigênio às vezes não é suficiente para provocar a oxidação completa dos carbonos da gasolina, que é um hidrocarboneto. Então, quando a gente tem oxidação completa, o que é uma oxidação completa? É a gente levar o carbono a seu maior estado de oxidação, que é o mais 4. E aí, quando essa combustão ela não tem uma quantidade de oxigênio suficiente, às vezes o motor também está desregulado por algum motivo, né, ele não consegue fazer uma combustão completa e aí começa a liberar monóxido. Tá? E geralmente esse monóxido ele é convertido lá no conversor catalítico, mas às vezes o conversor pode estar ultrapassado também, pode estar envenenado, dependendo da quantidade de enxofre que tenha na gasolina que a pessoa está consumindo. Pode causar entupimento ali dos sítios ativos do catalisador, enfim, tem vários fatores que podem prejudicar a combustão. Então o que eu quero que você, a princípio, entenda é a diferença de combustão completa para a combustão incompleta. A completa, isso foi cobrado até na prova do Enem esse ano. A completa, a gente vai jogar o óxido do carbono para o maior estado de oxidação que o carbono pode ter, mais 4. E a incompleta vai gerar mais 2 ou até carbono zero, tá, gente? Carbono elementar, que é quando tem a liberação de fuligem. Isso pode acontecer também, tá bom? Bom, mas sim, voltando para a questão, a gente tem, ele diz aqui que o CO é tóxico, pois compete com o oxigênio para se ligar à hemoglobina. Galera, o que acontece? O ferro e o CO, eles fazem uma ligação que a gente chama de retroligação. Eu não vou entrar em detalhe aqui no que seria essa retroligação, mas é como se fosse o seguinte: o CO, ele, né, através do seu oxigênio, ele doa o elétron para o ferro e o ferro doa o elétron para o CO. É mais ou menos isso que acontece, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é como se fosse uma ligação que a gente chama de retro, né, de volta. Então, cara, o que acontece? Essa estrutura ferro-monóxido é muito estável. E aí o oxigênio ele vai ficar à deriva. Então pode ser que tenha oxigênio no meio, mas se tem monóxido, o monóxido ele vai ter a preferência da hemoglobina. Então, porque vai fazer uma ligação mais estável, beleza? Por causa dessa retroligação que a gente diz aí, que é a doação de elétrons do ferro para o monóxido. Enfim, uma curiosidade aí para você entender um pouco mais por que a carbohemoglobina, carboxihemoglobina, né? Enfim, ela é mais estável do que a oxihemoglobina. Então ele vai formar ali, né, ao se ligar a hemoglobina, impede o transporte de oxigênio pela oxihemoglobina. Por esse motivo, em alguns países é comum a instalação de sensores para detecção de monóxido em garagens fechadas. Cabe destacar que no Brasil a gente não tem muito
Tem alguns lugares do Brasil, obviamente, casas com garagem muito fechada, né? Enfim, a gente às vezes aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, Niterói, Rio de Janeiro, a gente tem costume de ter uma garagem mais aberta, né? Que aí no final da garagem tem uma churrasqueira, depois tem uma piscina, enfim. Isso aí é o pessoal que tem essa estrutura, tá? Mas enfim, de modo que o CO pode se acumular a atingir concentrações letais. Então, assim, dependendo do tamanho da garagem, isso pode levar algumas horas só, beleza? Para ele atingir esse nível letal. Bom, a letra A vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, ó. Equilíbrio químico, particularmente deslocamento de equilíbrio químico, né? Mais especificamente. Explique com base no equilíbrio químico, ó, carbohemoglobina mais oxigênio formando a oxemoglobina mais CO do CO, carboxemoglobina, carbohemoglobina, enfim. Por que o tratamento para intoxicação com monóxido é administrar oxigênio em alta concentração aos pacientes? Porque quanto maior a concentração, ó, de oxigênio, vamos lá, depois eu vou explicar. Agora vamos lá, vamos devagar. Quanto maior a concentração de oxigênio, o que vai acontecer? Segundo Le Chatelier, quando você aumenta a concentração no reagente, o equilíbrio é deslocado para consumo desse reagente, ou seja, é deslocado para produto. E quem está no produto? A oxemoglobina. Então, vai aumentar a concentração de oxemoglobina. Então, quanto maior a concentração de oxigênio, que é o reagente, mais o equilíbrio será deslocado para a formação de produtos. Aí você coloca aqui, ó, sentido direto. Não precisa colocar o 1 e o 2 aqui na setinha, falar sentido, só falar que é sentido direto já tá, ou sentido dos produtos, como a gente colocou aqui, tá bom? Mas evite direita e esquerda. Ah, deslocou para a direita, deslocou para a esquerda. Isso não é legal numa prova discursiva, tá bom? Então, mais equilíbrio será deslocado para a formação de produtos, sentido direto, ou seja, haverá um aumento no transporte de oxigênio pela HBO2 formada. Beleza? Então tá aí, você explicou colocando deslocamento de equilíbrio químico, tá legal? Falou, tá bem completinho aqui, você pode usar outras palavras, mas sempre deixando essas chaves, né? As palavras-chave. Colocar aqui a concentração de O2, desloca para o sentido de formação da oxemoglobina que está no produto, tá bom? Bom, vamos lá. Uma forma de detectar CO é pelo uso de um sensor colorimétrico, ou seja, ele muda de cor. Quando exposto ao monóxido, um dos sais presentes no sensor sofre redução. Se ele sofre redução, ó, esse sal aqui sofre redução, então ele participa efetivamente como agente oxidante. Então, ele participa efetivamente, ou seja, a gente mudou a composição desse sal. E ele não voltou. Ele não volta. Beleza? Se eu tivesse uma outra etapa, e aí uma reação ali dentro mesmo, alimentada naquele sentido ali de formar uma etapa rápida, uma outra lenta, esse cara ele vai ser consumido logo em seguida e regenerado no meio, ele seria um catalisador, mas isso não aconteceu. Então, muito cuidado com isso, porque o catalisador, galera, o catalisador, é óbvio que ele participa da reação. Ele participa numa etapa e ele é regenerado na etapa seguinte. Tem várias reações químicas que a gente pode demonstrar isso. Tem uma reação que a gente usa, cloreto de cobalto, sal de Rochelle, no qual você vê a formação do catalisador mudando de cor, depois ele é regenerado na sua cor original. Então o catalisador ele participa sim. Ele é consumido efetivamente? Não. Essa é a questão, beleza?
Então, às vezes a gente fica, o catalisador não participa. Como não participa? O que o catalisador faz? Ele muda o mecanismo. A reação ela passaria por um estado de ativação, que eu vou chamar assim, ó, por exemplo, estado de ativação 1 seria sem catalisador, e com o catalisador vamos no estado de ativação 2, que é menor em termos de energia. Como é que ele não participa da reação? Ele muda o mecanismo. Então, o catalisador, ele muda o mecanismo. Ó, isso aqui não faz parte da questão, é um conteúdo a mais aí que o LF está passando para vocês. Ó, muda o mecanismo da reação, ou seja, passando por uma energia de ativação menor. Então, ele muda a reação, tá bom, gente? Então, muito cuidado com isso, tá? Bom, beleza. Então, ele diz assim, ó, conforme representado a seguir. Aí ele pergunta, né? A pergunta não está aqui, era para estar, mas se ele pergunta se esse cara ele é um catalisador. O que você vai dizer? Não, não é um catalisador. Não é um catalisador, beleza? Mas olha só, você nem percebeu, eu dei uma pausa no vídeo e coloquei a questão aqui, tá? Então tá aqui, ó, o que ele pergunta pra gente é o seguinte, o sal atua como catalisador? O que você vai falar? Não. Pois ele participa efetivamente, essa palavrinha aqui é tudo, efetivamente como um agente oxidante, mudando o monóxido para CO2, ou seja, ele sai de NOx mais 2 e vai para NOx mais 4. Então, ele está oxidando o carbono do CO2. Então, ele participa efetivamente como agente oxidante e não é regenerado em nenhuma outra etapa. Beleza? Então, você vai dizer que ele não participa, que ele participa efetivamente da reação e que ele não é um catalisador. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Show? Então, vamos agora para o último item dessa questão. No último item, ele diz assim, suponha que um carro foi deixado ligado em uma garagem com 6 metros de comprimento, 4 metros de largura, 2 metros de altura. Então, a gente calcula o volume dessa garagem aqui como sendo 6 vezes 4 vezes 2, vai dar 48 metros cúbicos, beleza? Bom, sem ventilação. Quantas horas levaria para a produção de CO atingir a concentração tóxica, que é de 10 miligramas por litro? Justifique sua resposta mostrando cálculos. Ó, essa informação aqui que estava lá no início do texto, eu trouxe para cá, ó. Beleza? 200 gramas de CO por hora. Isso aqui é produzido pelo automóvel. Tá bom? Então, a gente vai precisar calcular a massa de CO2, que seria tóxica nesse volume, que é o volume da garagem. Lembrando que ele me deu a concentração em miligrama por litro e 1 metro cúbico são 1000 litros, ou seja, 10⁻³ do litro. Então, o primeiro passo que eu vou fazer primeiro passo, eu gosto de colocar o passo a passo aqui, step by step, o baby, wanna get you girl. Então, o primeiro passo é calcular a massa de CO tóxica no volume da garagem. Então, qual seria a massa de CO tóxica? E então, vou pegar a partir do limite e fazer o cálculo. Então, são 10 miligramas de CO. Você está fazendo uma prova discursiva. Sempre coloque de quem é aquele valor, tá? Não coloca 10 miligramas para 1 litro, bota. Está para 1 litro, que vai ser um volume qualquer. Bom, aí eu vou calcular a massa tóxica de CO no volume da garagem, que são 48.000 litros, ou seja, 48 10⁻³ do litro. Ó, a gente sabe que mili significa 10 a menos 3, então eu vou cortar esse mili, porque eu vou multiplicar daqui para cá, então eu vou multiplicar o mili pelo quilo, que é isso aqui, ó. Quilo é 10⁻³, então vai embora. Então eu vou ficar com a massa tóxica
igual a 480 litros. Então, vou ficar aqui bonitinho, ó, 480 litros, que vai ser 48 vezes 10. Ó. Então, a massa tóxica, ou litros, é mole? 48 gramas, porque o litro vai embora com o litro aqui, ó. Então, a massa tóxica vai ser de 48 gramas. Show de bola? Então, agora, o segundo passo, o nosso segundo e querido passo, vai ser calcular o tempo a partir dos 200 gramas por hora de CO emitido por um automóvel, beleza? Ó, senta aqui no móvel, automóvel. Belezinha? Então, para 1 hora, nós temos 200 gramas de monóxido produzido. Então, qual vai ser o tempo para ele chegar nos 480 gramas, que é a massa tóxica para aquele volume de garagem? Então, quando eu multiplico daqui para cá, a gente fez o quê? A gente multiplicou por 2,4, né? Então, daqui para cá eu multiplico por 2,4, logo vai ser 2,4 horas, beleza? Então, ele pede para a gente quantas horas, então são 2,4 horas, que dá aproximadamente aí 144 minutos, beleza? Mas ele pediu em hora, tá aqui o cálculo. Show de bola, galerinha, beleza? LF aí finalizando mais uma questão para você usar como fonte de estudo. Show de bola? Então, lembrando, né, o LF sempre vai dando mais dicas aí para você, como fazer uma prova discursiva, então muito cuidado, deixar seu raciocínio bem explícito ali para a banca, entendeu? Não precisa ficar escrevendo muita coisa, mas também não pode emitir algumas informações importantes. Então, para isso que aqui o LF está fazendo esses vídeos de provas discursivas para vocês, beleza? Então, siga o LF aí nas redes sociais, ative o sininho no canal, que vai ter muita coisa boa ainda por aí, beleza? Então vamos lá, vem com o LF. O nosso lema é: vamos resolver, vem comigo.